Glórias ao Senhor. Quantos sabem que o Senhor Jesus é fiel? Quantos sabem que Ele está no comando esta noite? Aleluia. Antes de ministrar a palavra do Senhor, gostaria de agradecer ao Senhor pelo privilégio que estamos tendo de estarmos aqui com vocês hoje à noite, pela manhã e hoje à noite, rever muitos dos colegas, pastor Wesley, sua esposa, rever o Diomar, sua esposa, a qual nós tivemos o privilégio de estarmos juntos uns tempos atrás e ver o que Jesus está fazendo na vida dele. E tem muitos irmãos que estão aqui hoje à noite, que também já participaram da Bom Pastor, ali em Filadélfia, hoje regressaram ao Brasil. E nós ficamos muito contentes em revê-los aqui nesta noite, que Jesus continue abençoando. Também estamos muito contentes por ter os nossos amigos visitantes nesta noite. Se você, igreja, está contente, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus pelos visitantes. Verdadeiramente nos sentimos honrados em ter vocês aqui na casa do Senhor nesta noite, e nós queremos ir logo para a palavra do Senhor. Abra no livro de Efésios, compartilhe a Bíblia com alguém que está ao seu lado para esta meditação. Livro de Efésios, do 4º capítulo. Eu quero falar nesta noite sobre o tema Escolhidos para Coisas Melhores. Anote, por favor, o livro de Efésios, do 4º capítulo. Vamos iniciar com uma leitura e depois iremos estudar em parte o livro de Efésios para essa meditação. Título: Escolhidos para Coisas Melhores. E quando falar nesta noite sobre esse título, eu quero dar um pequeno esboço simples para você se lembrar. Número 1, pode anotar: escolhidos para coisas melhores. Número 1, mandamentos. A segunda palavra-chave que você deve anotar nos seus estudos é investimentos. E terceiro, sustento. Outra vez, para depois nós meditarmos, mandamentos. Segundo, investimentos. E terceiro, sustento. Uma das coisas que você precisa saber sobre o livro de Efésios, vamos estudar um pouquinho, para você entender depois o livro de Efésios, nós vamos estudar um pouco a história de Efésios. Antes, lendo um versículo, o versículo de número 1, leia aí comigo, ou melhor dito, acompanhe a leitura. Paulo está escrevendo esta carta, ele está direcionando esta carta aos irmãos de uma igreja numa cidade chamada Éfeso. E diz ele aqui no versículo de número 1, diz ele: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Outra vez o versículo número 1, como introdução. E como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E quando Paulo está escrevendo essa carta, ele escreve essa carta para uma igreja numa cidade bastante contemporânea daquela época. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha todo tipo de experiência. Particularmente experiências, por exemplo, as pessoas que viviam em Éfeso tinham muitas experiências com o ocultismo. Por exemplo, se você abrir o livro de Atos, capítulo de número 19, se você quiser anotar ou acompanhar a leitura, você pode fazer. Quando Paulo está visitando esta cidade, e ele ministra na sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, capítulo 19 de Atos, o versículo de número 17 diz, no versículo 11 diz que quando Paulo estava ali ministrando, isso é, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, veja os tipos de experiências que ocorriam dentro da cidade de Éfeso. Versículo 11 diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, isto é, em Éfeso, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e notem, e os espíritos malignos saíam deles.
Mais comentários sobre a situação espiritual de Éfeso se encontra a partir dos versículos 18, que diz assim: muitos dos que creram vinham e confessavam, isso é, creram em Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Muitas das pessoas que moravam em Éfeso creram e vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. E vai descrever quais eram as más obras. Grande número dos que tinham praticado, aqui está, praticado ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Então você observa que fora da igreja de Éfeso, a situação espiritual é uma situação bastante precária. É uma situação de opressão espiritual. Você observa que as trevas procuram manter as pessoas de Éfeso aprisionados a vários tipos de experiências. Mas dentro da igreja você também encontra uma outra situação muito definida. Abra o livro de 1 Timóteo e você vai descobrir que a igreja de Éfeso enfrentava também alguns desafios dentro dela. Particularmente 3 tipos de heresias ou falsos ensinamentos é que a igreja enfrentava. Um dos ensinamentos que a igreja enfrentava e Paulo teve que lidar com ela era o ensinamento relacionado a um ensino chamado gnosticismo. Basicamente, gnosticismo dizia o seguinte: que a matéria, isto é o corpo, é má e portanto Deus, que é espírito e bom, não tem nenhum relacionamento com a matéria, isso é com o corpo. E portanto o que o homem fizer com o seu corpo não tem peso moral diante de Deus. Por quê? Porque Deus está interessado somente no espírito. Isso é um falso ensinamento, porque a Bíblia diz que quando Deus nos criou à sua imagem. Ele nos criou corpo, alma e espírito para a glória de Deus Pai. Quantos dizem amém? Além disso, a situação de gnosticismo que aplacava a responsabilidade moral das pessoas dentro da igreja de Éfeso, você encontrava um outro tipo de ensinamento falso, que era a influência religiosa dentro da igreja. O primeiro capítulo de 1 Timóteo, a partir do versículo de número 3, afirma como era esse tipo de problema dentro desta igreja. Partindo eu para Macedônia, 1:3 de 1 Timóteo, a Bíblia diz que roguei-lhes que permanecesse em Éfeso, isso é, falando para Timóteo, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Olha aqui, a situação da igreja em Éfeso. O comentário está no versículo 4 em diante, que descreve o tipo de religiosidade falsa, vazia, que não transformava a vida de nenhuma pessoa. O versículo de número 4 diz: e que deixem de dar atenção aos mitos, essas historinhas, as genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então você começa a compreender que Paulo está lidando com uma igreja que está enfrentando vários tipos de desafio. O terceiro capítulo, o segundo capítulo de 1 Timóteo, descreve uma outra situação dentro da igreja, particularmente das mulheres de Éfeso. As mulheres de Éfeso, ouça, porque você tem que conhecer essa história para poder compreender o livro do que nós vamos estudar, o livro de Efésios. As mulheres de Éfeso, que tinham agora participado de alguma forma da igreja ali em Éfeso, eram mulheres autoritárias e tiranas. Elas bancavam mais autoridade que muitos dos homens, falavam mais alto do que os homens. E quando algumas dessas que estavam no processo de conversão, no processo de transformação, elas estavam dentro da igreja, nas reuniões do culto. O capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 11, porque, por que 1 Timóteo? Porque Timóteo foi colocado como pastor da igreja em Éfeso. É por isso que eu estou lendo 1 Timóteo, porque o pastor de Éfeso é Timóteo. Logo após a história
de Atos capítulo 28, começa a responsabilidade de Timóteo cuidar desta igreja. E veja a situação que pastor é um jovem, ele é um pastor jovem nesta igreja, com muitos desafios, e o apóstolo, o mestre, o bispo, Paulo está ensinando a esse novo pastor como lidar com esta questão, das questões que estão na igreja de Éfeso, e uma das orientações é essa: a mulher, disse ele, versículo 11, 2 e 11, a mulher deve aprender em silêncio, isso é, durante o culto daquela época, não hoje, com toda a sujeição, isso é, com toda a humildade. E Paulo diz: por causa dessas mulheres tiranas, autoritárias, eu não permito que a mulher ensine, nem quem tenha autoridade sobre os homens, e estejam, porém, em silêncio. Ele argumenta, por quê? Porque foi primeiramente formado o homem, a mulher, e aí ele conta o resto da história, depois você lê. No 4º capítulo do mesmo livro de 1 Timóteo, você descobre um outro problema de ensino falso dentro desta igreja. Vamos relembrar qual é o primeiro problema grande dentro da igreja de Éfeso. Chama-se o quê? Alguém falou e escreveu: gnosticismo. O gnosticismo dizia que o homem praticamente não é responsável moralmente pelas suas decisões, porque Deus não está preocupado com as suas atividades, as suas ações, porque Deus está preocupado somente com o Espírito. Você já ouviu alguém falar assim: ah não, eu não faço isso não, eu não vou na igreja, eu não me preocupo com isso, porque Deus está interessado somente no meu coração? Já ouviu alguém falar assim? Ele está, na verdade, dizendo assim: se alguém afirma isso, ele está repetindo o mesmo erro gnóstico da igreja de Éfeso, que diz: Deus não está preocupado com as decisões que eu tenho que tomar, portanto, eu faço o que eu quero, do modo que eu quero, quando eu quero, e aí vai a coisa para frente, e sem nenhum compromisso com Deus. O segundo problema que você encontra são os falsos ensinos religiosos, vazios, sem poder, incapazes de transformar a vida de nenhuma pessoa. É o evangelho comprometido que os judeus estavam querendo inculcar na mente dos irmãos dentro da igreja de Éfeso. A terceiro grande problema é o problema das mulheres autoritárias. Elas não queriam ser submissas aos seus esposos, melhor isso, e submissas a autoridades na igreja. E Paulo escreve essas cartas para contornar essa situação. E aí você começa a entender por que Paulo fala da maneira que ele fala no seu livro, quando ele escreve uma carta posteriormente para a igreja de Éfeso. E Paulo vai lidar com muitos desses assuntos quando ele escreve a sua carta, porque ele precisa ensinar aquilo que é verdadeiro, aquilo que honra o nome do Senhor. Por isso, voltando a Efésios, abre o livro de Efésios outra vez, no 4º capítulo, versículo número 1, Paulo vai dizer para essas pessoas, como prisioneiro do Senhor, e ele está numa prisão, escrevendo esta carta, pelo seu compromisso com Jesus. Paulo diz: eu estou pedindo a vocês, eu estou suplicando com vocês, mudem essa maneira de pensar. Ele diz aqui: eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, isso é, da chamada que receberam. Quantos sabem que quando Jesus chama uma pessoa, Ele chama a pessoa só para coisas melhores? Você crê nisso? Diga amém. Quantos sabem que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Jesus, ele entra não para somente modelar, ou mais ou menos reconstruir, dar uma pintura, melhorar assim um aspecto, mas quando Jesus entra no coração de uma pessoa, ele entra para transformar por completo. Quantos creem assim? Nós não precisamos de religião, porque os judeus falsos já estavam dentro da igreja de Éfeso, tentando influenciar as pessoas, sem poder, com a mensagem sem graça, com a mensagem sem vida, com a mensagem sem autoridade, que não impactava a vida de nenhuma pessoa. E Paulo diz: vocês não podem deixar essas pessoas assumir posição dentro da igreja. E eu, Paulo, coloco você, pastor Timóteo, responsável pela direção espiritual e doutrinária de ensino nesta igreja. Quando Paulo está escrevendo o livro de Efésios, ele escreve esse livro escrevendo em 6 capítulos.
São 6 capítulos que você encontra quando ele escreve esta carta para dar orientação à igreja de Éfeso. Por quê? Porque fora da igreja de Éfeso, qual era o problema? Dentro nós já sabemos. Fora, qual era o tipo de problema? Qual era a experiência? Muito ocultismo, muita obra demoníaca, muita obra de macumba, muita obra demoníaca que destruía as vidas. Paulo está lidando com situações sérias fora da igreja em Éfeso e lidando com situações seríssimas dentro da igreja. E ele estava escrevendo esta carta para dizer o seguinte: olha, eu quero que vocês lembrem de uma coisa: quando Deus salva o homem, Ele salva o homem com um propósito divino e santo. O homem na face da terra é o representante, o homem salvo na face da terra é o representante de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que pode fazer a diferença na nossa eternidade. Quantos dizem amém? Não somente na nossa eternidade. Jesus está interessado não somente em mudar a nossa eternidade, mas Jesus está interessado em mudar o nosso presente, a condição em que você está vivendo nesta hora. E claro, isso aqui representa várias experiências distintas aqui nesta noite. Alguns possivelmente estejam enfrentando opressão maligna. Dentro da sua casa, o copo move, a porta fecha, o vento bate e coisas horríveis da sua casa, de ordem de opressão maligna. Eu quero dizer para vocês que quando Jesus entra na casa, Jesus destrói o poder das trevas. Ele estabelece o seu reino dentro de um lar. Ele diz: de hoje em diante as coisas podem ser diferentes, porque aonde Jesus está reinando, a morte e o poder das trevas não tem autoridade. E nós podemos ter outros tipos de experiências árduas, como um relacionamento comprometido, relacionamentos de casamentos que possivelmente representam o espírito dessas mulheres de Éfeso, aonde alguém não quer ser submisso um ao outro no casamento. E Paulo tem que escrever aos Efésios capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: vocês que são salvos, vocês precisam ser submissos uns aos outros. Mulheres, sejam submissos aos vossos maridos como ao Senhor. E vocês, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. E a Bíblia ensina que Deus começa a estabelecer um princípio moral e espiritual de ética cristã para os irmãos da cidade, da igreja de Éfeso. Por quê? Porque estava sendo atacado por falsos conceitos, falsos ensinamentos religiosos que distanciavam as pessoas de uma vida de compromisso de santidade. É por isso o 4º capítulo, o versículo 1, ele diz assim: eu quero que vocês entendam que eu, como prisioneiros, rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação. Agora, 3 palavras simples para a nossa meditação nesta noite. No livro de Éfeso você vai encontrar vários imperativos, vários mandamentos. Você sabe o que é um mandamento? Mandamento é uma norma, mandamento é uma diretriz, mandamento é uma ordem, mandamento é um imperativo. É aquilo que Deus ordena aos homens fazerem. Por quê? Porque todo bom pai sabe que quando ele observa o seu filho indo numa direção que não vai ser boa, ou a mãe observa o filho tomando certas decisões, ou certas atitudes que não vão contribuir para o seu futuro, o que é que um bom pai, uma boa mãe faz com o seu filho? Dependendo na faixa etária, você chama o filho e diz: filho, vem aqui, eu preciso conversar com você. Não é assim que nós fazemos? Senta aqui, eu tenho um conselho para você. Sim, papai. Sim, mamãe. Meu filho, eu estou observando que ultimamente, nos últimos 6 meses, algumas das suas decisões precisam ser reavaliadas. Mas por que, papai? Porque eu estou de fora, eu estou observando que as decisões que você está tomando não estão servindo de benefício para você. Então o pai que não quer ver a destruição de um filho, ou a destruição de uma filha, ele não quer ver o filho perder a possibilidade de ter sucesso, chama e aconselha.
Agora, aquele que é Pai por excelência, o seu nome é Jesus. Ele também nos chama à contabilidade, quando ele começa a observar que a nossa vida está se distanciando dos propósitos de Deus, que são os seus mandamentos. E quando nós lemos esta carta, você vai descobrir que antes de Deus pedir um mandamento, ele faz o que? Diga lá, qual a segunda palavra? Antes de um mandamento que Deus faz antes de ele pedir alguma coisa de qualquer pessoa na face da terra, o Senhor Jesus faz um grande... Fala um pouquinho mais alto, como que é? Isso melhorou, porque vocês agora estão comigo. Então, antes de ele pedir, mulheres, sejam submissas aos vossos esposos. Quando ele pedir assim, esposos, amem as vossas esposas, porque eu estou vendo que essas influências de fora e as influências dentro querem assaltar o seu compromisso de ética cristã, de compromisso moral diante de Deus e compromisso com a palavra. Ele diz: olha, filhos, eu quero que vocês entendam que eu tenho alguns mandamentos bem definidos para você, mas antes eu preciso fazer algum investimento para que você tenha condição de viver os mandamentos. Se a graça de Deus é tão grande, a graça do Senhor é tão maravilhosa, que ela não, olhe para mim, ela não pega o homem em dívida espiritual ou moral e diz: de hoje em diante, você que está moralmente em bancarrota, você que está espiritualmente em pecado, você que está nessa situação, eu não posso demandar uma coisa de alguém que está morto espiritualmente. Então, antes de Deus pedir um mandamento, ele faz um grande investimento. E nós vamos ver na Bíblia quais são esses investimentos. Por quê? Porque Deus deseja, como foi o título desta mensagem, Ele nos escolheu para coisas melhores. Quantos sabem que Deus nos escolhe sempre para coisas melhores? Para bênçãos, para um matrimônio abençoado, para um filho abençoado, para um ministério abençoado, para uma vida cheia do Espírito de Deus. Quantos sabem que Deus está pronto para fazer isso nesta noite? Podemos ler um pouquinho alguns desses mandamentos? Eu quero que você sinta o peso da realidade desses mandamentos, porque foi o nosso Pai que nos deu esses mandamentos, aquele que nos ama, aquele que quer o nosso bem. O nosso Pai, por cima, está observando na vida de alguns de nós, que a direção que nós estamos tomando no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nos investimentos, quem sabe não seja a melhor decisão. E portanto ele começa a falar desta forma. O livro de Efésios, você está com o livro aberto, diga amém. Então vá, por exemplo, para o livro de capítulo 4, versículo de número 17. Veja qual é algum dos mandamentos que Deus dá aos seus filhos. E eu vou ler alguns salteados por causa do tempo. Se você já está aí, diga amém. Versículo 17, acompanha a leitura. A igreja de Éfeso, sendo com todas as suas experiências, eu lhes digo, disse Paulo, o pastor Paulo, eu insisto, ele diz, eu digo, mas também eu estou insistindo com vocês, que não vivam mais como quem? Outra vez, pode dizer, não vivam mais como... Yes, isso é, pessoas pagãs. Gentio aqui significa uma pessoa sem padrão de vida. Gentio é uma pessoa que não tem princípios morais. Gentio é uma pessoa que não tem direção, não tem absolutos na sua vida, não sabe dizer, nós vamos só até aqui, porque daqui para lá, isso não agrada o coração de Deus. É isso que se refere a essa ideia de gentios. Eles não vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Diz a Bíblia, no versículo 18, que os gentios, quem são eles? Descrito, são pessoas que estão obscurecidas no seu entendimento, são pessoas separadas da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração.
E tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, isto é, a palavra depravação aí tem a ver com todo tipo de sensualidade, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E todavia, diz ele no versículo 20, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Portanto, versículo 25, mais mandamentos. Cada um de vocês deve abandonar o quê? Pode falar mais alto. Vocês devem abandonar e falar ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem o que? Versículo 26, quando vocês ficarem irados, diz a Bíblia, quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Olha aqui, marque na sua Bíblia, versículo 27, porque Paulo está muito sensível à opressão maligna em Éfeso, afetando a igreja de fora e assaltando a igreja de dentro. Ele diz assim, concernente a essa questão de ira, não dê lugar ao diabo. Note que está no contexto do versículo 26, uma das maneiras pela qual o diabo mantém pessoas, ouça, a maneira pela qual o diabo mantém pessoas aprisionadas, presas a uma vida de prisão espiritual, prisão emocional, mantendo essa pessoa acorrentada pelas correntes de uma revolta, de uma violência, de uma ira. Jesus é amor, e aonde o amor de Jesus opera, a vida pode ser transformada, a ira não tem mais poder, a violência não domina. O homem não deseja mais controlar o seu próximo. Por quê? Porque Jesus é amor. E aonde Jesus está habitando dentro de um coração de um ser humano, ele entra para transformar a casa, ele entra para mudar as coisas. Quantos dizem glórias ao Senhor? Eu sei que eu estou falando com mulheres que sabem cuidar das suas casas. Se você viajou algum dia e foi visitar a mamãe lá no outro lado e voltou para casa e deixou seu esposo em casa, depois de 10 dias, você encontra, normalmente a casa não está como a mulher deseja. A primeira coisa que ela chega ao abrir a porta, ela já começa a pegar os chinelos, o sapato e as meias e o cobertor, e ele já empurra o móvel para lá e conserta para cá. Por quê? Porque ela sabe que a casa, ouça, a casa de ninguém foi criada para estar em desordem. A casa de ninguém deve estar em desordem. A casa onde Jesus habita também não pode estar em desordem. Desordem é quando a ira está dominando. Desordem é quando a vingança procura assumir a direção do coração de alguém. Falta de ordem é quando a mente de alguém, a mente de alguém pensa mais em sensualidade do que nas promessas de Deus. Veja alguns dos mandamentos que Deus pede dessas pessoas. Você pode estar comigo no versículo 28, diga glórias. Diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos. Isso é, para de ser ladrão. Versículo 29 diz, mandamento do Senhor: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for para edificar o outro, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E disse Deus aqui no versículo 30, que é possível entristecer o Espírito de Deus. Há uma possibilidade do homem, pelo seu estilo de vida sem compromisso com a verdade, de entristecer o coração do Espírito de Deus. Como que isso é feito? Diz a Bíblia bem claro: não entristeçam, versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da... Mais uma vez, não entristeçam o Espírito de Deus, para o qual vocês foram selados para o dia da...
Mas livrem-se de toda amargura. Diz ele, livre-se da indignação, livre-se da ira, livre-se da gritaria, livre-se da calúnia, bem como toda maldade. E portanto, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como, aqui está, assim como, segredo, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O caso do tempo, eu não vou ler o restante do texto, mas volta, por exemplo, para a questão de questões de relacionamento. O 5º capítulo, versículo 22, fala sobre o lar, fala sobre o casamento, fala sobre os relacionamentos entre pessoas e maridos, e diz assim, mulheres, versículo 22, diga amém. Sujeite-se cada uma ao seu, outra vez, sujeite-se a cada um, ao seu marido como ao... Note, marque bem na sua Bíblia, você deve sujeitar-se em temor ao Senhor. Versículo 25 diz, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Capítulo 6, versículo 1, o que Deus diz na sua palavra? Filhos, obedeçam aos seus, como? No Senhor. Eu vou só parar por aí, porque o tempo não vai me permitir. Mas se você olhar o versículo 22, observe bem. Se você olhar o versículo 22, a Bíblia diz, sujeite-se a cada um aos seus maridos como ao... Marque esta frase. Veja o que diz o versículo 25. Maridos, amem a cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja. E capítulo 6, versículo 1 diz, filhos, obedeçam os seus pais outra vez Agora tem uma pergunta para vocês que são grandes teólogos aqui nesta noite. Pergunta: o que acontece, ready, prontos? O que acontece se Jesus não é o Senhor na vida de alguém? O que vai acontecer se por acaso Jesus não é o Salvador da vida de alguém? O que poderia acontecer se Jesus não é, Lord, Senhor do coração de alguém? O que poderia acontecer se Jesus não é o rei da sua mente? Se ele não é o rei das decisões? A Bíblia diz no livro de Provérbios, no Provérbio 3, versículo 5 em diante, que o homem não deve tomar as decisões por si mesmo, mas que ele deve reconhecer o Senhor em todas as suas decisões, porque o Senhor, que é Deus, orientará o homem em todos os seus caminhos. Agora, se o homem não tem Jesus como Salvador, se o homem não tem Jesus como Senhor, e se o homem não tem Jesus como rei, como amigo, como que ele terá condição de viver os mandamentos do Senhor? Estão me entendendo? Aí é onde Jesus, que nos ama, faz um investimento na nossa vida. Quando nós estamos vazios, quando estamos em dívidas, quando estivermos limitados, você já pensou, quem sabe, particularmente, às vezes assim, entre um esposo e uma esposa, um pode dizer para o outro assim, amor, vai ali rapidinho na esquina, compra esse negócio para mim, e você sabe que é mais que R$1. Aí outro diz assim, mas vem cá, comprar como? Você quer que eu compre algo para você, mas você vai me dar o dinheiro? Já ouviram essa frase? Come on, confessem. Já. Você vai me dar o dinheiro? O que aquela pessoa está dizendo é o seguinte, eu amaria demais, eu te amo, comprar isso para você, mas eu não tenho dinheiro. Aí, o que faz aquele que ama?
tira o dinheiro, investe na mão da amada ou do amado e diz: vai, coração. E se a mulher, ela muda até o seu porte de andar. O beijo sai até mais molhado. E se é um homem, veja como eu sou importante. Escolhidos para coisas melhores. Deus gostaria de fazer o mesmo investimento na sua vida, para você mudar a sua maneira de andar, para você mudar o seu porte, para mudar a sua atitude, porque na terra você está representando o Senhor dos Senhores. Ele não vai pedir algo de você na qual Ele não tenha já feito um investimento para você depois se alegrar e viver de um modo diferente. Temos mais alguns minutinhos. Podemos continuar? Vamos aprender um pouco sobre os investimentos que o Rei dos Reis faz em nossas vidas? Está no livro de Efésios também. Veja, ou você deveria só marcar, porque o tempo não permite nós analisarmos a fundo o que Deus faz por nós, para antes pedir algo de nós. O primeiro capítulo marca os investimentos que Deus faz. No capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo número 3, e até o parágrafo de versículo 3 ao versículo de número 6, você encontra 3 verbos distintos que falam do investimento de Deus na vida de alguém que está em bancarrota moralmente falando, ou bancarrota espiritualmente falando. Veja o que Deus diz: bendito seja o Deus e Pai, estão aí comigo, digam glórias. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos... Olha, marque, esse é o primeiro verbo do investimento de Deus Pai. Ele diz: eu vou abençoar vocês com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus nos escolheu. O segundo verbo você deve marcar, porque é o segundo investimento do Senhor. Ele nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, para nós sermos o quê? Para sermos santos e... Eu quero que vocês leiam comigo, porque aí eu vou saber que vocês estão acompanhando. O primeiro investimento é que Deus nos abençoa. O segundo investimento é que Ele nos escolhe. Agora Ele nos escolhe para 2 coisas distintas, e você deve marcar na sua Bíblia. A primeira coisa que Deus escolhe é para sermos santos. Sabe o que significa a palavra santo aqui? Moralmente puros. Deus escolhe você para ser moralmente puro diante dele. Esse é o desejo de papai, porque papai está observando, William, que alguns dos seus filhinhos na terra estão vivendo de um modo sem compromisso moral. E Deus diz assim: olha, papai quer escolher você nesta noite, dá uma cartinha, um conselho para você, mude essa direção, porque Ele está fazendo investimento na sua vida. E o primeiro é para que você seja santo. Qual é a segunda palavra que você encontra depois de santo? Irrepreensível. Significa, Deus quer abençoar você com essa experiência de não viver mais sob a pressão da culpa. Quantos têm filhos aqui? Nós que somos pais sabemos quando nossos filhos estão culpados de alguma coisa. E os filhos que se sentem culpados, eles andam com liberdade dentro de casa? Não. Porque um filho que não se sente culpado, ou uma filha que não se sente culpado, como é que ela vive dentro de casa? Com liberdade, não é? Ela entra num quarto,
Ela entra no quarto, ela corre para uma sala, ela sobe lá para a cozinha, ela pega o café, ela bebe o seu suco, ela tem aquela liberdade, ela abraça o pai, ela abraça a mãe, ela abraça até o cachorrinho, abraça qualquer coisa que aparece, porque ela está livre. Mas quando ela se sente culpada, Euclides, Júlia, João Wesley, onde está você, menino? Não é que papai Adão e mamãe Eva fizeram? Quando alguém se sente culpado diante do pai, eles querem fazer a mesma coisa, porque se sentem culpados e portanto têm vergonha e querem correr de Jesus. E Jesus não quer que ninguém corra dele, porque ele é a única pessoa que pode declarar esta pessoa pura, inocente. A Bíblia diz que o Senhor faz esse investimento, ele abençoa, ele escolhe, versículo de número 4, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, em amor, em amor nos predestinou para sermos adotados como? Fale mais alto, como? Deus quer que você se torne membro da família de Deus, porque filho tem liberdade, o filho tem direito. O filho tem o direito de sentar diante com o seu pai e a sua mãe e receber instrução de um pai que cuida e ama a sua vida. Um filho tem direito de correr dentro de casa, de saltar, de cantar, de comer, de experimentar o melhor da casa. Mas pessoas que não são filhos não têm direito à herança, não têm direito à proteção, é alguém desqualificado para qualquer coisa boa. E espiritualmente a mesma coisa. Se alguém não é filho de Deus, se ele não faz parte da família de Deus, ele está desqualificado para participar da herança de Cristo Jesus, que é morar nos céus algum dia. Ele está desqualificado de ter o direito de chamar: eu sou filho de Deus. Quantas pessoas dizem: eu também sou filho de Deus? Não, meu amigo, filho de Deus são pessoas que nascem na família de Deus. E Deus está pronto aqui nessa noite para que você tenha uma experiência com Ele, e a partir desta noite seja um herdeiro de todas as coisas que Papai do Céu tem para os seus filhos. E Deus vai te garantir uma coisa, que quando você fizer parte da família dele, você vai ter orientação que vai fazer a diferença na sua vida. E Deus diz assim, olha, versículo de número 7, para vocês que se sentem culpados, para vocês que se sentem uma consciência pesada, vocês que não sabem o que fazer com a consciência que nada paga. Listen, o melhor que o homem pode fazer por uma consciência pesada é tentar de alguma forma se esquecer. Mas consciência pesada não se apaga, humanamente falando. Consciência pesada, ela permanece como um martelo, dia e noite, bate a consciência, diz: você errou, você está em pecado, você não está vivendo o melhor de Deus, você está correndo da presença do Pai. Por que você corre? E a consciência vive com ela como seu maior adversário, dia e noite, 3 da manhã, ele não tem sono, porque a consciência pesa demais. E para essas pessoas, o nosso Pai Celestial tem um remédio. O remédio para a consciência pesada ou culpada está no versículo de número 7, que diz que Jesus, em Jesus nós temos, nele nós temos a redenção, isso é, o pagamento pelo pecado por meio do seu sangue, o perdão dos pecados.
de acordo com as riquezas da graça de Deus. Listen, se eu e você fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos da graça de Deus, porque precisa de graça quem está em dívida. Jesus é tão bom em fazer investimento em nossas vidas, que a partir do versículo 13 do primeiro capítulo diz que Deus faz um investimento para a sua eternidade, se você faz parte da família de Deus. E diz assim: olha, quanto vocês ouviram e creram, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, isso é, o evangelho que os salvou, vocês foram que? Selados, isso é, marcados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E o Espírito Santo é o depósito que garante que quando Jesus voltar, você será aquela pessoa marcada para poder morar com Jesus por toda a eternidade. Ouça, por favor, o tempo não me permite, mas eu queria só conversar com você mais um instante e dizer o seguinte: Jesus gostaria nesta noite que você tivesse o direito de morar com Ele eternamente. A Bíblia diz que Jesus em breve voltará para buscar uma igreja que está marcado, isso é, selado pelo Espírito de Deus. É o penhor, diz algumas traduções da Bíblia, é o depósito. Você sabe o que é colocar um depósito, não? Quando você vai lá naquela loja favorita sua, aqui na cidade, e você gosta daquele presente para o seu esposo, a sua esposa, o filho no Natal, e você não tem o dinheiro, o que você faz? Eu vou comprar esse presente para o meu amado ou minha amada. E você chega lá e faz o quê? Eu vou colocar um depósito. E dizer assim: olha, a próxima semana eu vou voltar e fazer mais um depósito, e daqui 2 meses eu continuo voltando fazendo um depósito, e o depósito continua até que chega o ponto que você paga o presente que você quer dar. De alguma forma Deus faz a mesma coisa. Ele faz um depósito na vida do homem quando Ele envia o seu Espírito para morar dentro dele, dizendo: o meu Espírito vai morar dentro de você, vai fazer do seu corpo habitação, templo de Deus. É por isso, amigo, que você e eu, ouça, não temos o direito de fazer com o nosso corpo o que nós queremos. Porque fazer o que nós queremos com o nosso corpo, em qualquer maneira, com qualquer pessoa, em qualquer horário, é desrespeitar, é uma afronta ao Espírito de Deus. A Bíblia diz que Ele fez um grande investimento para a sua vida. Ele enviou o seu Espírito. Jesus derrama o seu sangue como para pagar o juízo que você deveria sofrer. Jesus morre no meu lugar, no seu lugar. Jesus purifica a nossa consciência. Jesus te dá o direito de ser chamado filho de Deus. E Jesus te capacita a você viver os mandamentos do reino. Sabe por que alguns de vocês, sabe por que alguns de vocês estão perdendo a batalha? Não é porque Deus não seja poderoso, não é porque Deus não seja maior, não é porque Jesus seja soberano, é porque possivelmente o rei da sua vida, quem sabe não é Jesus, quem sabe Ele não é Senhor do seu coração, quem sabe você não o tem ainda como Salvador da sua vida. Como amigo, como meu amigo, você poderia viver em santidade se o Espírito de Deus não dominar a sua velha natureza. A mensagem do Evangelho é muito simples, mas ela é poderosa. E a Bíblia ensina
que se você se apoderar das coisas de Deus, isso é, do investimento que Ele faz, se você segurar o sustento para a sua vida que Ele te oferece, que é ter uma vida, o capítulo 5 deste livro de Efésios, não tem mais tempo, mas o capítulo 5, versículo 18, diz assim: ei, sim papai, fala papai, sim meu filho, olha, deixe-se encher do Espírito de Deus. Por quê? Porque papai, dentro de alguns versículos, vai dizer: esposas, sejam submissas aos seus esposos. Maridos, amem as suas esposas. Salvos, sejam submissos uns aos outros como ao Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite, que se você considerar Jesus ser o seu Senhor, o seu Salvador, o Rei da sua vida, Ele vai fazer isso por você. Você não precisa viver em peso de culpa. Você pode ser uma pessoa que a Bíblia chama de santo, alguém que a Bíblia chama de irrepreensível. Nenhum histórico de culpa do passado, de erro. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina: o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos purificar de toda iniquidade, de todo pecado. O sangue de Jesus lava a sua roupa espiritual, para quando você entrar diante da presença do Altíssimo, você não vai entrar escondido diante dele em vergonha da sua santidade, mas você entra diante da presença de Jesus dizendo: glórias ao meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o meu Salvador. Oh, que maravilha, como foi cantado nesta noite. Nós damos Ele a glória, nós saltamos na sua presença. Sabe por quê? Porque quem está livre dança. Quem está livre canta. Quem está livre adora. Quem está livre investe. Quem está livre serve. Quem está livre tem condição de amar. Fique em pé em nome de Jesus. Quantos dizem glórias ao Senhor? Posso ler algo para vocês? Anos depois que Paulo escreveu a carta aos Efésios, e eu li apenas algumas porções dela, anos depois, quando João escreve o Apocalipse, ele menciona a igreja de Éfeso, a mesma igreja a qual Deus entregou uma carta. Papai deu um conselho. Quantos sabem que os conselhos do Senhor precisam ser prezados? Quantos sabem que os conselhos do Senhor devem ser valorizados dentro da nossa alma e não somente na nossa cabeça? Posso ler para vocês até que ponto o conselho, quem sabe, impactou alguns dentro da igreja de Éfeso? Preste bem atenção, porque a história final da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2, conta esta história sobre a igreja alguns anos mais tarde. Isto é a igreja de Éfeso. E a Bíblia diz assim, ouça, ninguém andando, ninguém falando agora, por favor. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, isso é, ao pastor da igreja de Éfeso, eu escrevo: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus disse a eles: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo
e a sua perseverança. E sei que vocês não podem nem tolerar homens maus, isso é, homens que são vis, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado, diz ele aqui, olha, sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Se você ler essa primeira parte da lista, são atividades, não são? São ações. Mas a carta não termina aí. A carta vai mais ou menos assim, ó. Agora, contra vocês, porém, diz a Bíblia em Éfeso, eu tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Como, Jesus? Você abandonou o primeiro amor. Ele tem uma recomendação, diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava lá no começo, no princípio, quando você primeiro decidiu por Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Isto é, você vai perder o seu estado de igreja, membro do corpo de Cristo. Mas há uma coisa ao seu favor, disse ele: você odeia as práticas dos nicolitas, como eu também odeio. Isto é, você rejeita as práticas dos falsos ensinamentos. Isso é até bom, mas eu preciso lidar com você na questão do primeiro amor. E lembre-se de onde você caiu, e arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Porque se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu direito de ser chamado igreja. Isso aqui é muito sério, porque papai nos deu uma carta inteira do livro de Efésios, 6 capítulos, para aconselhar os seus filhinhos, porque papai estava vendo que os seus filhinhos amados estavam tomando algumas decisões que não agradavam o seu coração. E anos mais tarde, nós temos esse relato da igreja de Éfeso. E eu gostaria que você considerasse esta noite uma coisa. Eu gostaria que você considerasse entrar em... Pode dizer, gostaria que você considerasse entrar em... Com o seu... Outra vez, com o seu Senhor. Eu não estou aqui para mover as suas emoções. Já existe muita gente aí por fora que quer mexer com as suas emoções. Eu quero que esta palavra, em nome de Jesus, penetre a sua alma, penetre a sua consciência, entre no âmago da sua vida e te leve a considerar a direção que você está tomando, porque a sua eternidade está diante de você. Não basta fazer parte da igreja de Éfeso, é importante, mais importante, fazer parte do corpo de Cristo, para a glória de Deus Pai. Quando você tomar a sua decisão nesta noite de assumir uma, vai ser um pacto, um voto que você vai fazer com Jesus. A Bíblia chama isso de reconciliação. Quando duas pessoas estão em atritos, a vida é triste. Quando o esposo e a esposa estão em atritos, e para resolver tem que haver e Deus gostaria de fazer isso por você nesta noite, porque Ele tem um estilo de vida que vai servir de bênção para você. 2, Ele fez um investimento. 3, Ele gostaria de sustentar você a partir de hoje, para você poder dizer: eu estou experimentando o melhor do meu Deus,
o melhor do meu Senhor. Dentro de 2 minutos, você vai sair do seu lugar, com seu esposo, com seu amigo, com seu namorado, sozinho. Mas você vai fazer o que todas as pessoas que assumem compromisso nessa terra fazem. Elas descem o corredor de muitas igrejas em roupa branca, chega diante do altar e ali diante das testemunhas e diante de Deus assume um compromisso um com o outro e por isso que durante o momento da cerimônia de um casamento existem os votos. Os votos vai mais ou menos assim: eu vou te amar na doença e na enfermidade, na pobreza, na riqueza. É um negócio assim. E quando o dinheiro falta em casa, você dá o chute nela. Quando o dinheiro falta em casa, você dá o chute nele. Às vezes dá vontade, mas não faça. Listen. Ouça, com Deus não é diferente. Deus quer que você assuma uma aliança com Ele nesta noite, dizer: eu vou fazer um voto contigo, Senhor, de confessar com minha boca que Tu serás o meu Salvador. Tu vais ser o meu Senhor. De hoje em diante eu vou procurar conselho do Senhor para eu não errar mais. Eu estou cansado de errar. O sangue de Jesus vai fazer a diferença dentro da sua mente, da sua consciência. E aonde Jesus está, a Bíblia diz: por ser Ele o príncipe da paz, você terá paz com Deus, porque só em Cristo você pode ser reconciliado com aquele que é santo. Eu vou orar, depois nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvarmos, você vai vir ao altar do seu Deus e dizer: nesta noite eu quero assumir uma aliança com Ele, para que faça a diferença na minha vida. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela Tua palavra, porque Tu disseste para nós nesta noite que o Senhor tem coisas melhores para nós. E a vida que o Senhor nos oferece é uma vida distinta, uma vida diferente, é uma vida de liberdade. Ajuda muitos dos que estão aqui, Jesus, nesta noite, a viverem liberdade. Ajuda eles a entender o seu propósito de vida. Ajuda eles a viver celebrando os Teus mandamentos e não correndo do Senhor. O Teu sangue tem poder sobre as nossas vidas. Jesus, nós não fazemos parte do que o mundo possa oferecer. Nós fazemos parte da família de Deus e queremos ser chamados um dos Teus filhos, nascer na Tua família e ser herdeiro de tudo que o Senhor preparou para nós em Cristo Jesus. Amém e amém. Quantos dizem glórias? Agora pegue a mão do seu colega, vem na frente rapidinho. Eu quero orar por você. Corra do seu lugar, saia rápido, venha, porque Deus quer mudar a sua vida. Eu não estou aqui para mexer com as suas emoções, mas eu quero que você assuma um compromisso com Deus e diga: Jesus, eu preciso me sentir santo nesta noite. Eu preciso me sentir irrepreensível diante do amado. Eu quero amar ao Senhor sobre todas as coisas. Faz esse investimento na minha vida. Cante quando eles estão vindo. Sempre atentos permanecem em mim. Vem em nome do Senhor. Tem lugar aqui do lado direito. Abra espaço, porque são muitas pessoas que estão vindo ao altar para assumir aliança com Jesus. Venha fazendo o seu voto, dizendo: Jesus, eu sou esta pessoa. Eu preciso de uma mudança de vida dentro de mim, me ajuda. Diga: Jesus, faz a diferença. Alegria vem de manhã. És Deus de perto.
Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amigo, alguns de nós estamos na igreja há tantos anos e nós não conseguimos perdoar. Alguns de nós estamos na igreja há tantos anos e não conseguimos ser submissos aos nossos esposos como ao Senhor. E homens, muitos de vocês maltratam as suas esposas porque você não reverencia o Senhor dos Senhores. Que adianta viver uma vida desta forma? Jesus se manifestou na terra para regenerar a nossa vida, para nos dar uma nova qualidade de vida, e dizer para você: se você me considerar, eu posso entrar na sua vida e mudar a sua maneira de ser. Eu vou fazer isso de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque enquanto a sua velha natureza não for curada pela presença de Jesus, você não consegue viver a vida de Jesus. E é por isso que esse momento aqui é tão importante para todos nós. O diabo não vai vencer na sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque aonde a palavra de Deus está sendo pregada, há liberdade. A palavra gera vida. Recamanda. A palavra de papai faz a diferença. Os conselhos do papai nos ajudam a vencer todos os dias. Você vai para casa, mas você vai voltar diferente, porque você está vindo ao altar do amado para fazer uma aliança com ele e dizer: Jesus, eu sei que tu tem coisas melhores para mim. Certo dia o salmista chegou diante de Deus, ele abriu seu coração. Quem sabe essa vai ser as suas palavras. Ele disse assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e tem os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Por que, disse o salmista? Porque enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois o dia e a noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças iam se esgotando como em tempo de seca. Então, diz ele, eu reconheci diante de ti o meu pecado. Eu não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você quer viver diferente? Não tome decisões precipitadas. Só entre num voto com ele nesta noite. Diga: Jesus, eu quero ir. Diga com ele: Jesus, eu quero e eu preciso entrar em aliança contigo nesta noite. Eu reconheço que eu não tenho agradado o teu coração, e como filho, como filha, eu te peço, perdoa o meu pecado. Entra no meu coração, entra na minha consciência, lava pelo poder do teu sangue, que a tua palavra possa habitar dentro de mim e possa direcionar os meus pensamentos, as minhas atitudes e as minhas ações, porque tu disseste, Jesus, na tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor.
E a partir desta noite, continua esse investimento. Enche a minha vida do teu Espírito. Eu estou me sentindo bem vazio, mas aonde o teu Espírito opera, as coisas mudam. Eu aprendi, Jesus, que na minha fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa. E eu reconheço que eu sou filhinho, eu sou filhinha, e tu és pai por excelência. E a partir desta noite, em aliança com o Senhor, eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Rei e o meu melhor amigo. A partir desta hora, eu sou teu, corpo, alma e espírito, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Abraça o seu colega. Se você conhece essa pessoa, diga que nós vamos ser e viver o melhor de Deus. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, Pensou em mim, pensou em mim, me amou. me amou. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Mais forte Ele merece mais forte. Aleluia, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.